Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Barbosa Silveira e estou aqui para apresentar para vocês agora uma série de vídeos sobre os conhecimentos teóricos do operador de colheitadeira de grão, beleza? Esse curso é essa aula é de extrema importância, né? Considerando a atividade que vem crescendo bastante, né? Considerando que a venda desses equipamentos está cada vez mais aumentando, né? E infelizmente também os acidentes têm ocorrido bastante no campo. Então eu levantei a necessidade, né, ao longo desses 13 anos que eu tenho de experiência no ramo, né, eu faço bastante serviço com assessoria, treinamento para o pessoal que trabalha, né, as empresas do agro. Então, infelizmente, vem ocorrendo muito acidente, né, com esse tipo de equipamento. Então eu vi a necessidade de quê? De trazer um material para vocês aqui, né? Colocar aqui no YouTube de graça. Então eu vou pedir para vocês inscrever no nosso canal, tá? Beleza? E deixar, né, também lá a sua aprovação lá, dê um joinha, porque vai ajudar nosso canal bastante, beleza? Então vou iniciar aqui o nosso vídeo da seguinte forma. Esse curso eu vou fazer vinculado à NR 31.12, né? Vou falar dos vídeos aqui, né? Vou falar dos principais conceitos, né? E para iniciar, eu já quero iniciar com vocês o seguinte, falando da seguinte forma: cada instrutor tem seu método de trabalho, né? E eu também tenho o meu. Então, o método que eu achei para poder passar para vocês esse conhecimento é o seguinte: eu peguei esse equipamento, esse módulo, né? Esse curso, e dividi ele em 3 módulos. Né? São 3 módulos que eu dividi, que eu achei interessante, que para mim um operador de máquina, né, um operador de colheitadeira de grão, ele tem que ter 3 módulos básicos, né? Pessoal, só lembrando que esse aqui é uma aula, como se diz, básica, né? O equipamento, né, ele é bastante sofisticado, né, e tem como você estudar cada vez mais, mas os conhecimentos básicos é o que faz, né, como diz, salvar vidas e garantir a produção, beleza? Mas o mais importante é trabalhar sem acidente. Então, qual são os primeiros conceitos básicos que eu considero desse equipamento? Primeiro, segurança operacional. Por quê, pessoal? Para a gente trabalhar no equipamento, nós temos que primeiro pensar em segurança. Nós temos que trabalhar e retornar para casa sem acidente, né? Porque se houver acidente, não vai ter como se diz, promoção nenhuma da vida e da saúde, correto? Então, segurança operacional é o que? Como eu vou trabalhar de forma segura nesse equipamento, tá? Então, nós vamos estudar bastante sobre isso. É um conceito que o operador tem que ter. Segundo conceito, importantíssimo, técnica de operação. Qual que é a forma correta de operar essa máquina? Por quê, pessoal? Muitos acidentes ocorrem por causa de uma falha na operação, tá? Então, muitos acidentes ocorrem por causa de uma falha na operação, e essas falhas vêm trazer o que? Infelizmente, às vezes até um acidente de maior gravidade, certo? Deixando trabalhadores afastados, né? Ou até mesmo, infelizmente, a ter um caso mais perigoso ainda, como a morte, por exemplo, beleza? Então, técnica de operação, qual que é a forma correta de operar? Isso é importante. Terceiro item, manutenção operacional. O que é manutenção operacional? Aquela manutenção realizada pelo trabalhador. Por quê, pessoal? Nós vamos falar aqui de 3 tipos de manutenção: a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Essas 3 manutenções são importantíssimas você entender. Por quê? Porque normalmente os operadores são capacitados e autorizados a realizar apenas a manutenção, né, preventiva, preditiva e preventiva, né? Normalmente com pequenas interferências e também às vezes mais na inspeção. A manutenção corretiva ela deve ser feita por uma pessoa autorizada da empresa, qualificado para essa finalidade. É isso que diz a norma. Porque muitos acidentes ocorrem como? Infelizmente, o operador às vezes não tem um conhecimento em manutenção, certo? Principalmente na manutenção corretiva, e ele vai se aventurar a fazer manutenção corretiva. O que ocorre? Infelizmente, o acidente.
Então é importante o quê? Que eu tenha conhecimento do que eu estou fazendo, certo? Então esses aqui são os 3 conceitos básicos que nós vamos trabalhar, né, nessa aula de colheitadeira de grãos, certo? Então será uma série de vídeos onde eu estou postando aqui no YouTube para vocês, né? Como eu disse, gratuitamente. É um conhecimento que eu acho de extrema importância, porque a nossa preocupação é trabalhar sem acidente, beleza? Seguindo aqui adiante, qual que é o conteúdo básico? Eu vou pegar como referência o conteúdo básico da NR 31.12, tá? É um conteúdo que eu fiz algumas mesclagens também, né? E eu acho de extrema relevância, importantíssimo, que é o que a norma determina, né? Nós temos uma norma que trata disso. Da seguinte forma: primeiro, conceitos gerais, né? Que é legislação de segurança e saúde no trabalho. Essas duas coisas são muito importantes, pessoal. Legislação de segurança, né? Porque a legislação de segurança, ela vai dizer como é que o trabalho deve ser feito de forma segura. Só lembrando que o que a norma coloca apenas o mínimo a ser cumprido. Então a norma, às vezes tem pessoas que acham que a norma está exigindo muito. Não, a norma exige apenas o mínimo, certo? Saúde no trabalho, isso é fundamental, porque você imagina, um trabalhador que trabalha há muito tempo no equipamento, né? Se ele não tiver uma boa saúde no ambiente de trabalho, o que vai acabar acontecendo? Infelizmente, o adoecimento ou o acidente. Então é importante a gente entender o que é isso. Acidente do trabalho, causas e consequências. O mais importante quando ocorre um acidente é descobrir a causa. Eu trabalho nesse ramo como técnico de segurança, como eu disse a vocês, há 13 anos, e a norma ela também diz o seguinte: todo acidente deve ser o quê? Investigado e buscar a causa, né? Para quê? Para poder você tentar eliminar a causa. Se você não eliminar a causa, outros acidentes vão vir a ocorrer, às vezes com o mesmo elemento, com a mesma máquina. Então a causa tem que ser levantada. Então é comum, às vezes, você chega na empresa e fala: putz, quantos acidentes teve aí nos últimos 4 anos? A empresa fala: teve 1 ou 2, mas teve registro? Não, tem que ter o registro, né? O registro é importante para a organização buscar as causas e buscar um meio de quê? De eliminar aquela causa que levantou, que causou o acidente, correto? Aí o procedimento de CAT é uma outra história, tá? Mas essa investigação do acidente tem que ocorrer. Consequência: todo acidente deixa uma consequência, infelizmente, tá? Ela pode deixar uma consequência, um dano material, pode quebrar o equipamento, pode acontecer um dano ambiental, né? Tipo um derrame de óleo, por exemplo, no solo, ou pode ocorrer também o que? Infelizmente, um dano humano, né? No próprio operador. Então, o acidente tem esse potencial. Então, eu tenho que sempre levar em consideração: nossa, teve um acidente, mas apenas foi um óleo que derramou no solo. Teve um dano ambiental. Então, eu devo relatar isso na ficha de acidente para quê? Para poder estar buscar um meio de eliminar a causa, certo? Terceiro item aqui, pessoal, muito importante: perigo versus risco. Perigo versus risco. Nossa, mas perigo não é o mesmo que risco? De forma alguma, tá, pessoal? Perigo é uma coisa, risco é outra. Nós vamos falar isso aqui também na nossa aula teórica, beleza? Perigo é uma fonte com potencial de causar dano. Por exemplo, caiu da escada, né? Tá subindo a colheitadeira, caiu da escada. Ali é um perigo. Tem um potencial de causar dano, né? Esse dano, às vezes, pode ser, infelizmente, até irreversível. Risco é uma outra coisa. Risco é a combinação da probabilidade versus a severidade. Então, risco é uma coisa, perigo é outra. Nós vamos falar nisso também. Gerenciamento do risco é fundamental, né? Porque uma vez que o pessoal identificou o perigo naquela operação, né? Naquele equipamento, eu tenho que gerenciar, né? E também eu tenho, depois do gerenciamento, que é a percepção do risco. Eu costumo falar, pessoal, todos nós temos percepção do risco. Eu costumo, nas minhas palestras nas empresas, eu faço uma comparação muito simples, gente, de uma linguagem bem básica mesmo.
Eu vou fazer aqui uma referência simples, certo? Vamos imaginar, né, que tem lá um leão na jaula, certo? O perigo tá ali, que é o leão na jaula, certo? Você de fora, ele preso, o perigo está lá, mas não tem o quê? Não tem risco. A partir da hora que eu aproximo da jaula, enfio o braço, né, coloco o braço lá dentro da jaula, o que ocorre? Aí ocorre o risco. Ou seja, o risco, né, vai ser o quê? A severidade versus a probabilidade. Então o risco é isso, tá, pessoal? Então, percepção do risco. Todos nós temos percepção. Isso é certo. Só porém, alguns operadores têm a percepção e não têm o quê? A proatividade de gerenciar aquele risco. Depois eu tenho outro item importante aqui, ó, EPI e EPC. EPI, pessoal, significa equipamento de proteção individual. É indispensável em várias atividades relacionadas à máquina, tá? Em relacionada à coletadeira de grão, tá? O EPI é indispensável. Por quê? Primeiro que eu preciso de EPI, às vezes na operação, alguns na operação, outros na manutenção, né, preventiva, e outros na manutenção corretiva. Cada atividade vai ser um EPI diferente. O EPI, pessoal, ele é o quê? Um aliado do trabalhador. O EPI, ele não é um empecilho, ele é um aliado. Só que nós precisamos entender a importância da utilização dele, entender para que ele está ali, né, sendo recomendado. Então, no futuro eu vou estar gravando um vídeo aqui falando sobre os EPIs, falando de todos os EPIs que o operador de máquina deve estar utilizando nas atividades de operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva. EPC. EPC significa equipamento de proteção coletiva. A máquina, a mecânica, ela vem evoluindo cada vez mais e felizmente as máquinas hoje vêm bastante EPC, né? Eu vou citar bastante aqui no curso também, já de início, vou citar, por exemplo, o corrimão da escada, né? O corrimão da escada está ali para quê? É um equipamento de proteção coletiva, ou seja, sem ele ali, né, o risco vai ser maior. Princípio de segurança na utilização da máquina. Princípio de segurança. O que é um princípio de segurança? Princípio, pessoal, nós podemos tomar como referência o quê? Princípio é a forma correta de como eu opero a máquina, né? Princípio é isso. Então, vamos citar um exemplo, né? Eu acabei de operar a máquina, fui lá, deixei a máquina lá no meio da colheita e deixei a chave no contato. E aí alguém trabalhando por perto, na curiosidade, né? Às vezes aquele equipamento, acha bonito e tal, vai lá e senta no banco do operador, dá partida e tenta operar o equipamento. Pode gerar um acidente. Por quê? Qual que foi a causa? O operador desceu da máquina e deixou a chave no contato. Então, o princípio de segurança é você operar a máquina de forma correta. Eu costumo sempre falar, ser um operador de máquina não basta apenas sentar lá no banco da máquina, né? E sair operando, sair colhendo. Ser um operador de máquina completo é alguém que tenha no mínimo os 3 conceitos que eu passei anterior para vocês, tá? Segurança para riscos mecânicos, elétrico e outros relevantes. Nós vamos falar também os riscos mecânicos, tem bastante. E que é um risco mecânico? Um choque, né? Um choque elétrico, pode-se dizer, uma queda de uma perfuração no membro superior e inferior, uma queda de objeto, tá? Procedimento de trabalho seguro. É legal a empresa ter, né, o operador buscar um procedimento de trabalho seguro. O que é um procedimento? Procedimento, pessoal, esse dia atrás eu estive na empresa, é interessante, tem lá um procedimento de calibração de pneu, né? Lá o procedimento ensinando, né, passo a passo como calibrar, né? Passo a passo como fazer a limpeza do filtro do fio de ar do motor, ou seja, eu tenho que criar procedimentos para quê? Que esses procedimentos vai educar todos que interferem naquela atividade e vai fazer com que novos funcionários, quando for contratado, eu vou treinar dentro daquele procedimento. Pessoal, não adianta nós ter uma larga produção na agricultura, no setor do agro, se os acidentes continuar aumentando, tá?
os acidentes não podem continuar aumentando, senão o que vai ocorrer? Muita perca. Um acidente quando ocorre, todo mundo perde, a empresa, a comunidade, a sociedade, o país, né? Estimam-se que o Brasil gasta 4% do seu PIB com reparação do acidente do trabalho. Isso é muito dinheiro, né? Então, pessoal, nós temos que pensar nisso. Depois eu vou falar do outro item importante aqui também, que é a ordem ou permissão de trabalho. Para ser um operador de máquina, pessoal, a gente tem que passar por uma etapa fundamental. Primeiro, a pessoa tem que passar por uma avaliação médica. Isso mesmo. Então não basta só ter o treinamento e sair operando máquina. Não, tem que passar por uma avaliação médica. A partir dessa avaliação médica, né, determinada lá pelo o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, a partir daí que o operador está, como se diz, apto, né, na questão física e psicológica para operar o equipamento. Depois dessa etapa, né, médica, aí ele vai passar por um treinamento. O treinamento é fundamental, né? Eu costumo passar esse treinamento bastante nas empresas, né? Como eu comentei com vocês. A carga horária mínima é de 24 horas, que a norma estabelece. O que a norma diz, mínima. Isso depende. Eu tenho cliente que faz esse curso com 40 horas, outro com 60 horas, porque cada atividade é uma diferente da outra, certo? Mas a carga horária mínima que a norma estabelece é 24 horas. Então, ou seja, no treinamento é fundamental que eu tenha o trabalho, né, ser seguro, ou seja, ali eu tenho a permissão de trabalhar. Passei pela parte médica, depois passei pela parte da capacitação, aí recebi a autorização da empresa. Então aqui eu estou dentro de ordem ou permissão de trabalho. Sistema de bloqueio de funcionamento das máquinas implemento. A máquina vem com vários recursos fundamentais. Recursos, pessoal, que faz toda a diferença no ato do acidente. Por quê? Se você tem lá um sistema de bloqueio da máquina e, infelizmente, foi lá e violou, tirou essa segurança da máquina, na ocorrência de um acidente, isso pode fazer toda a diferença. Eu vou estar falando de alguns bloqueios que a máquina tem, tá? Um dos bloqueios principais, por exemplo, é a chave de ignição, né? Então depende que alguém coloque a máquina de partida. Agora você não pode deixar uma máquina lá, por exemplo, sem uma forma segura de ignição, de forma que qualquer um chega lá e dê partida nela, né? Começando por aí. Legislação de trânsito, isso aqui é fundamental também. Legislação de trânsito, pessoal, ocorre bastante acidente nas rodovias, nas vias públicas, derivado do que? Infelizmente, causado por máquina agrícola. As pessoas às vezes confundem. Nossa, Carlos, mas eu tenho um treinamento de tratorista, de operador de trator, tenho um treinamento de operador de colheitadeira de grão. Isso te dá o direito de dirigir em via pública? Não. Pessoal, eu tenho que entender aonde que eu posso transitar com esse equipamento. Eu tenho que conhecer um pouquinho de legislação de trânsito. Então, nós vamos estar falando isso aqui também. Beleza? Eu vou falar também de inspeção, regulagem e manutenção com segurança. A inspeção é fundamental, né? Considerando que toda máquina, antes da sua operação, deve passar por uma inspeção prévia, certo? Vamos falar também de sinalização de segurança. A máquina ela contém várias sinalizações de fábrica. Então, ou seja, o equipamento, ele, de uma certa forma, o que ele busca? Ele busca uma segurança de forma que a própria sinalização que está no equipamento faz com que seja visível, né, o operador enxergar uma etiqueta de advertência, saber que é uma etiqueta, né, educativa, né? Então nós temos várias sinalizações de segurança no próprio equipamento, né, que cita no manual. Outra coisa importantíssima, eu nunca posso deixar de ler o manual, né? Conhecer o equipamento através do manual, isso é importante. Outro fator que nós também é interessante entender, de extrema importância, é procedimento em situação de emergência. Houve um acidente, e aí, o que fazer? Né? Isso eu pergunto bastante nas empresas, nas fazendas.
Ah, tá bom. O operador está trabalhando, por exemplo, pulverizando lá numa quadra 10, 15, 20 km, né? Da sede da fazenda sozinho. E se ocorrer o acidente? Como vai ser? Quem vai socorrer, né? Então eu tenho que ter um procedimento. A norma pede isso, que eu tenho que ter um procedimento. Ou seja, como que eu vou fazer, né? Aquela pessoa pode trabalhar sozinho? Quem é que vai socorrer ele, né? Quem vai, essa pessoa que vai estar lá para socorrer ele com ele, vai levar para qual hospital? Isso é muito importante, pessoal. Eu acompanhei um fato, infelizmente, né? Aqui na nossa região, aqui em Campinas, São Paulo, né? Eu sou da região aqui de Campinas. E houve um caso de queimadura. E aí ficou aquela dúvida, né? Para qual hospital levar? Levou para um hospital que não tinha um atendimento para aquele tipo de queimadura. E aí? Então é importante a gente passar isso para as empresas, né? Através do que? Dos procedimentos de situação de emergência. Então você, operador, é importante ter esse conhecimento. Noções sobre prestação de primeiros socorros, isso é fundamental. Você não vai ser um hábil, né, totalmente em primeiros socorros, mas é interessante o conhecimento prévio, uma noção de primeiros socorros, porque às vezes pode sofrer uma hemorragia, por exemplo, uma hemorragia, né, algum acidente, né, que causa aí alguma fratura exposta e tem uma perca de sangue. Se não souber fazer, né, aquele primeiros socorros correto, pode acabar acarretando uma hemorragia. Então é importante nós conhecer o primeiros socorros também, beleza? Então, pessoal, seguindo aqui adiante, as colhedoras, né? Às vezes a gente fala colheitadeira ou colhedoras, mas as duas referências estão corretas. Pessoal, as colhedoras de grão, máquina destinada à colheita de grãos, como trigo, soja, milho, arroz, feijão, né, e outros, etc., né? O produto é recolhido por meio de uma plataforma de corte e conduzido para a área de trilha e de separação, onde o grão é separado da palha, que é expelido, né? Enquanto o grão é transportado ao tanque graneleiro. Então, esses equipamentos, pessoal, é de grande utilidade. Você imagina na atual realidade hoje, com a quantidade de plantações que nós temos, de cultura, se não houvesse, não ia dar conta de colher. Então nós precisamos dos equipamentos, mas se nós temos os equipamentos, nós temos que o quê? Entender, né? Estudar sobre eles. Por quê, pessoal? Um equipamento mal operado, ele é uma fonte sem dúvida de acidente, né? Sem contar o sucateamento dos equipamentos. Infelizmente, essa é uma prática que eu vejo assim, bastante lamentável aqui no Brasil, né? Ver uma máquina durar tão pouco, porque às vezes você pega um equipamento desse de alto valor, tá, pessoal? Eu vou citar aqui equipamento em um exemplo de 500 mil reais, 1 milhão de reais, tem uma vida útil muito curta. Isso é muito ruim, por quê? Porque se a nossa agricultura conservar mais, né, esses equipamentos, com certeza todo mundo vai sair ganhando. Mas isso, para o equipamento ter uma vida longa, o operador faz toda a diferença. Eu tenho que investir no operador. Se eu não investir no operador, eu vou pegar um equipamento desse, um exemplo de 1 milhão de reais, e ter uma vida útil aí de 10, 15 anos, né? Então eu vou acabar praticamente com o equipamento. Outro detalhe interessante, esse treinamento que eu passo também nas empresas, né, que eu faço ele vinculado de acordo, né, faço de acordo os termos da NR 31.12, esse treinamento, pessoal, não tem nada a ver com marca, tá? Ah, Carlos, eu fiz um treinamento de operador de colheitadeira da marca X. Pessoal, não tem nada a ver com marca. Nós estudamos um conceito operacional, certo? Esse conceito operacional que é importante para nós. Marca, não. Tá? Agora, você vai às vezes entrar na cabine de uma máquina e encontrar algumas coisas diferentes da outra, entendeu? Ah, esse aqui tem um consolo mais alto, esse aqui é mais baixo, mas são questões, detalhes básicos, tá? Não se apegue a marca nenhuma, né? Importante é o conceito operacional, beleza? Então, esses equipamentos de grande utilidade. As coletadeiras, pessoal, começou desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Então, as coletadeiras começaram a ser utilizadas nas lavouras brasileiras a partir dos anos 50, com muitas transformações, elas se tornaram muito mais modernas, eficientes e precisas. Então, as primeiras eram desse jeito, né? Praticamente,
olhando aqui a foto, você imagina quantos perigos esse operador está exposto, né? Perigo de queda, sol na cabeça, inalando poeira o dia inteiro, né? Risco de uma correia se romper, né? E acertar nele. Então nós temos uma coisa que felizmente ocorreu também muito positivo, foi o avanço da área mecânica. A área mecânica avançou bastante e isso traz para a gente, nós da área de segurança do trabalho, isso é muito positivo, né? Quando você tem o que? Um avanço da mecânica. Nós precisamos da mecânica no nosso dia a dia. Eu que praticamente trabalhei e trabalho nas duas áreas, vejo isso como um ganho muito grande, né, para a humanidade, né? A mecânica aliada à segurança do trabalho. Então, as colheitadeiras começaram a partir dos anos 50, né, a ser utilizadas na lavoura brasileira. Só que você imagina, pegar a população brasileira, por exemplo, dos anos 50 e pegar a de hoje, né? Eu não tenho esse número aqui, mas com certeza deve ter tido um aumento muito significativo, sem contar que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Então nós precisamos da colheitadeira, né? Ela é extremamente importante para nós. Então se nós precisamos dela, nós precisamos investir. Nós precisamos o quê? Criar mecanismo com que nosso trabalho seguro, né, produza e conserve o equipamento. Nós temos que ter esse princípio, certo? Então, pessoal, esses equipamentos, eles também ganharam bastante o quê? Eles foram se modernizando, né? Eles foram se modernizando, né, em larga escala. Hoje se colhe bastante, né? Por quê? Porque a mecânica evoluiu bastante. Com isso, todo mundo ganhou, né? Houve um avanço nos equipamentos, né? As marcas se modernizaram, né? E infelizmente eu observo que falta o quê? Falta ainda um pouquinho de educação nessa área, né? Um pouquinho de aprendizado, falta levar o trabalhador ao conhecimento. Infelizmente, né? Muitos trabalhadores trabalham com esse equipamento sem os conhecimentos básicos. Hoje nós já temos praticamente esse tipo de máquina em várias culturas, né? Apesar de nós estamos citando aqui apenas a colheitadeira de grão, né? Mas nós temos colheitadeira, por exemplo, né, igual eu postei aqui na foto do lado aqui, ó, uma colheitadeira de uva, pra você ter noção. Então tem vários tipos, né, de colheitadeira hoje no mercado. Pessoal, uma coisa fundamental também é que quando a gente vai fazer uma colheita, a primeira coisa, eu já ouvi isso bastante em algumas fazendas, é o seguinte ditado: a colheita, ela começa, quando é que começa a colheita? Quando se planta. Então, ou seja, a colheita começa quando planta. Então, todo cuidado com a colheita já começa desde o preparo do solo, tá? Então, nós vamos falar aqui agora de um detalhe muito interessante, que é o que? A umidade. Como é que eu vou definir o tempo para mim poder colher? Quando eu vou colher? A máquina, pessoal, ela foi fabricada pensando no quê? Num tempo correto de colher. Então, ou seja, toda a parte funcional da máquina, ela tem o quê? Duas coisas importantes. Ela tem um sistema de autopropulsão e ela tem um sistema de indústria. Isso, de indústria, que é que vai fazer o quê? Que vai separar a palha do grão, né? Para te entregar o grão lá limpinhos, sem quebrar. Mas para que isso ocorra, é fundamental que eu conheça, faça uma colheita de forma correta, seguindo o que? As observações da questão da umidade do grão. Então, cada cultura ela tem é indicado, né, uma umidade correta para ser colhida. Então, se eu vou colher uma soja, por exemplo, né, que ela tiver com uma umidade muito alta, o que pode ocorrer? Né? Pode ocorrer uma quebra muito grande dos grãos, pode ocorrer uma perda. Por quê? Porque o sistema de debulha não vai, né, ocorrer da forma correta. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, nós temos o trigo, tem uma umidade a ser estabelecida, tem o arroz, o sorgo, né, a soja, o milho, tá? Então é fundamental que antes da colheita se verifique a umidade.
A mecânica, ela trabalha, ela é desenvolvida em cima de todos os parâmetros. Então, quando eu digo para vocês que a colheita ela começa quando se planta, eu já estou falando desde o preparo de solo, né? É uma coisa que eu tenho, às vezes vejo em algumas empresas que eu ando aqui na região, né? Infelizmente, às vezes tem algum tipo de danificação na parte mecânica da máquina. Por quê? Porque o solo está sujo, tem madeira, tem vários tipos, às vezes, de objetos espalhados no ambiente, e aí faz com que a máquina vai colher e não tenha segurança, né? Não tenha segurança, acaba tendo problema na parte mecânica. Isso é prejudicial. Então a colheita ela começa desde o momento que o cara planta, correto? Então isso eu sempre tem que levar em consideração. Vamos ver aqui outro detalhe interessante. Como é que elas funcionam? Tá? Como é que a colheitadeira funciona? Ela é uma máquina autopropelida, né? Ou seja, tem sua própria propulsão. Isso é interessante. Uma coisa, pessoal, que eu quero fazer um vídeo também, colocar no YouTube, vou até prometer aqui para vocês, é explicar também uma coisa muito importante, o que é um equipamento, né? O que é um implemento, certo? O que é um conjunto, o que é uma peça e o que é um acessório. Isso é fundamental, por quê? Nós vamos falar aqui bastante de conjunto, né? Conjuntos que a máquina contém, inclusive na parte mecânica, tá? Então nós vamos falar aqui dos conjuntos que a máquina contém. E a máquina funciona da seguinte forma: primeiro, como ela é uma máquina de autopropulsão, né? Ela também contempla nesse equipamento um sistema indústria, ou seja, o sistema indústria dela para poder fazer a debulha do grão, correto? Então ela tem esses dois ganhos. Então toda a mecânica dela é feita pensando nessas duas coisas. Então nós vamos falar aqui, por exemplo, vou dividir ela aqui agora em conjuntos, porque é importante eu falar dos conjuntos da máquina, né? Os conjuntos do equipamento. Vou citar aqui um exemplo. Vou falar daqui de uma colheitadeira tipo híbrida, né? Você chega fazer uma entrevista na fazenda, né? Ou vai pegar um equipamento mais novo para trabalhar, e aí o cara te fornece a empresa te fornece uma colheitadeira tipo híbrida. O que é isso na verdade? O sistema híbrido nada mais do que é o sistema convencional de trilha por cilindro e côncavo, né? É um conjunto composto por dois separadores rotativos. Nesse tipo de máquina não temos a presença do rotor separador, do saca-palha, né? Irão realizar a separação dos grãos contida na palha expelida pela trilha da máquina. Como funciona na verdade? A diferença no funcionamento baseia-se a realizar a separação por movimento rotativo, de compressão, né? E expansão da palha, permitindo que os grãos aderidos e inseridos no meio da palha desloquem-se para a superfície do côncavo, ou seja, enviado para a área de limpeza da máquina. Uma coisa, pessoal, como eu falei, que evoluiu bastante, foi os equipamentos. Então, ou seja, no passado, as primeiras máquinas que surgiu, elas tinham uma perca muito grande na colheita, né? Quando ia realizar a colheita, né? Quando terminava, ia se verificar que tinha uma perca muito grande, né? Por quê? Porque as máquinas não tinham a evolução mecânica que tem hoje. Então, hoje a perca é bem pequenininha mesmo. E as colheitadeiras, na evolução dela, né? Inclusive essa colheitadeira híbrida, né? Ela faz com que a perca seja menor, né? O sistema operacional dela, o sistema indústria, ela consiga funcionar de forma mais adequada. Vou falar aqui um pouquinho da aplicação. É um sistema de separação especialmente desenvolvido para grandes volumes de palha, inclusive com alto teor de umidade. Então, qual que é a diferença dela? Então, você automaticamente, quando você se fala uma colheitadeira que tem uma plataforma de colheita, né, de alimentação grande, normalmente ela é uma colheitadeira híbrida. Por quê? É uma grande quantidade de palha, né, que entra ali, né, certo? E às vezes essas palhas podem ter um teor de umidade um pouco alta, porque tem uma variação, né? Então, esses equipamentos eles são mais preparados, né, para poder
encarar esse tipo de desafio. Por exemplo, é um sistema de separação especialmente desenvolvido para grandes volumes de palha, inclusive com alto teor de umidade. Atualmente, esse sistema é largamente empregado, né, na colheita de arroz. Por quê, pessoal? O arroz normalmente ele é um dos grãos que concentra às vezes uma alta umidade, pois na forma que movimenta a palha, muitas vezes verde molhada, né, o arroz, né, normalmente você pensando numa área alagada, pensando numa área totalmente molhada, né, você já tem palha molhada, palha verde, né, consegue remover com eficiência o grão do arroz aderido à palha. Além do arroz, também pode ser utilizado para colher outras culturas, como soja, milho, trigo. Basta apenas realizar os ajustes necessários do cilindro, né, de trilha e do separador rotativo. A máquina está pronta para a colheita. Com isso, o produtor tem a opção de diversificar seus cultivos sem necessidade de ter outro equipamento ou, no caso, alugar. Então, vê a importância dela. Então, vou citar para vocês uma fazenda que eu tive, que eu visitei, né? E o proprietário plantava arroz, plantava sorgo, soja e milho, né? E ainda plantava feijão também. Então, tinha diversos tipos de cultura, né? Teoricamente, se essa máquina dele não fosse uma máquina híbrida, ele ia ter dificuldade para colher o arroz. Mas como ele tinha uma máquina híbrida, ou seja, a máquina conseguia colher todas as culturas que eu tinha lá na sua propriedade, né? Então isso é de extrema ganho, né, para a fazenda, né? Em tempo, financeiramente, né? Só que, como eu estou dizendo para vocês desde lá do início, não adianta eu ter equipamento caro, não adianta eu ter plantio se o operador não tiver conhecimento. Ele é o principal fator, né, que vai fazer com que você vai ter uma boa colheita. O operador é indispensável, tá, pessoal? E o conhecimento dele faz toda a diferença. Isso eu falo porque ao longo desses 13 anos que eu viajo pelo Brasil, né, já tive em vários estados muito produtor, como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Eu notei isso aí no estado do Paraná, que o que? Você tem colheita? Tem máquina nova, cara? Tem, mas e aí? Tem operador bom? Precisa ter. Se você não tiver, o que vai garantir sua colheita? Então é de extrema importância que você qualifique seu operador, tá? Eu já tive cliente que já fizemos uma qualificação e nós ganhamos muito nessas empresas, praticamente também em manutenção, né? Fazer com que o operador entenda que aqueles 3 pilares que eu passei para vocês lá no início do curso, tá? Lá no segundo slide, lembra? Então eu falei 3 pilares importantes: segurança operacional, né? O trabalhador ele tem que estar apto de saúde, né? Se envolver em acidente, com certeza ele não vai trabalhar, senão não vai ter produção, né? Ele precisa ter o quê? A técnica da operação, que é para poder o quê? Fazer com que a máquina produza aquilo que a mecânica estipulou para ela, tá, pessoal? Todo projeto mecânico passa por isso. Eu, felizmente, tive o prazer de trabalhar numa empresa, né, que fabrica, monta projetos mecânicos e fabrica equipamentos, e eu via o esforço da equipe de engenharia dedicado para poder criar um equipamento que desse uma alta produção. Mas isso é aliado com o conhecimento do operador. E depois fazer com que ele entenda o que? A manutenção. O que é uma manutenção preventiva, o que é uma manutenção corretiva, uma manutenção preditiva. Por quê? Porque o conhecimento dele vai fazer toda a diferença no dia a dia da empresa. Certo? Então, a diferença de uma colheitadeira comum por uma colheitadeira híbrida é essa. A híbrida nós temos um fator a mais, né? Que ela tem uma alta precisão. A colheita da cultura é a etapa final do processo da produção. A mecanização do processo de colheita se tornou necessária para acompanhar o crescimento da população e sua demanda. Isso é fundamental. Então, gente,
é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Imagina o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, com mais exportação. Se não tivesse as máquinas, não ia dar conta, não ia ter plantio, não ia ter colheita, né? Ou seja, poderia ter fome. Tá? Então isso é interessante, porque é uma coisa da nossa necessidade. Então a necessidade de se produzir cada vez mais alimento com menos pessoas empregadas na agricultura, porque isso também é interessante, né? Às vezes a pessoa eu já ouvi muito comentário, principalmente às vezes no interior do Brasil, mas essas máquinas surgiram para tirar o emprego. Aí eu pergunto uma coisa muito importante para vocês. Todo segmento tem que evoluir e a agricultura não é diferente. A agricultura tem que evoluir. Se ela não evoluir, ela não vai conseguir produzir, né? Se ela não produzir, não vai ter alimento, né? Fica cada vez mais difícil. Por quê? E considerando que o Brasil é um país exportador, isso é muito bom, né? Porque a gente consegue alimentar as pessoas dos outros países que não têm uma produção como nós temos, correto? Portanto, é necessário que as máquinas empregadas no processo sejam eficientes, ou seja, apresentam poucas percas para que todo o esforço aplicado durante outras etapas de produção não seja o quê? Em vão. Isso é fundamental, pessoal, essa colocação. Por quê? Considerando, né, todo fator que nós temos na agricultura, a gente tem um detalhe bem interessante a analisar, que o custo de produção ele é alto. Não adianta falar que não, o custo de produção é alto, né? Nós temos custo com preparo de solo, né? Temos o custo com aquisição de equipamentos, temos o custo com a aquisição dos agroquímicos, porque as lavouras necessitam. Depois eu vou fazer alguns vídeos sobre isso também. Então não adianta se iludir, o custo é alto. Então se eu tiver perca, ou seja, vai ser o dinheiro jogado fora, tá? Então a perca ela tem que ser analisada em todo o seu processo. Eu estive fazendo uma viagem no estado do Mato Grosso e passei por uma rodovia, não vou citar o nome da rodovia aqui, mas eu vi muitos grãos caídos no chão, né? Do lado da pista, muitos grãos. Eu andei quilômetros vendo aqueles grãos caídos, né? Aqueles pássaros ali voando em volta, se alimentando. Até então parece bonito os pássaros se alimentando daquele grão, pessoal, mas ali é um perigo muito grande. Por quê? Porque pode gerar um acidente de trânsito, né? Os pássaros do lado da rodovia. E também um outro problema, a perca, né? Aquela cultura que caiu ali do caminhão, ela, com certeza, o caminhão chegou lá no porto, chegou lá no seu destino final, né? E foi fazer a pesagem, né? E faz falta, o pagamento é feito de acordo com o peso. Então é interessante que a gente tem na empresa também um plano de perca. Esse plano de perca, ele tem que ser avaliado por todos da empresa. Não foi o nosso caso, mas o técnico de segurança preocupado. Gente, a segurança do trabalho, aonde as coisas dão certo e é bem funcional, bem colocada, bem estratégica, para a segurança do trabalho isso é ótimo. Por quê? Porque se você, né, tem uma capacidade de produção eficiente, tem menos perca na manutenção, né, tem ganhos, né, na produção, com certeza você vai oferecer também o quê? Uma boa qualidade para o seu operador. Então a segurança do trabalho sai ganhando, com certeza. Beleza, pessoal? Então, detalhe interessante. Consiste basicamente em 4 operações. Então, eu vou trabalhar aqui agora, para mim analisar, ter uma alta produtividade, evitar percas e tudo mais, eu vou falar aqui agora de 4 operações básicas fundamentais da máquina. Primeiro é o corte. O corte, pessoal, uma das fases muito importantes, que é o que? O contato da planta, né? É o primeiro contato da máquina, do equipamento com a planta. Então, se o corte, né? Se eu tenho um terreno bem preparado, um terreno que não tem sujeira, né? Um terreno com um pouco desnível, ou seja, eu vou ter menos problema de manutenção. Então, o corte é fundamental. Eu vou falar também aqui da trilha, né? O sistema de trilha. Então, o corte, nós vamos falar o que né? Então, os molinetes,
que faz parte, né? A plataforma também, que faz parte do sistema de corte, o conjunto, né? Porque para ter corte tem que ter um conjunto. O sistema de trilha também tem seu conjunto, a esteira, né? E tudo mais. Aí já na parte de indústria, né, nós temos a separação das sementes, né? Aqui na letra C já é a parte interna da máquina, né, que é no sistema indústria da máquina, certo? Então ali é a separação, ali é o ponto fundamental, né? Que ela vai separar a palha, né? E ainda vai fazer um benefício muito bom ainda, deixar a palha no solo para a próxima cultura, né? Já ter um solo mais preparado. E por último a limpeza, ou seja, vai pegar o grão limpinho, né? Vai estar no tanque graneleiro, jogar, expelir ele na unidade de transporte, né? E, consequentemente, ou seja, vem o resultado. Então, essas 4 operações, elas são de extrema importância na colheita. Essas operações podem ser realizadas de forma manual, mecanizada separadamente, forma mista, ou seja, corte manual de trilha, mecanizada, vice-versa, escolha, né, de cada tecnologia, né? Consiste na máquina e a comunidade do processo. Então, como eu disse para vocês, no passado nós tínhamos muito o quê? Muita colheita manual, né? Mas a colheita manual não tem o mesmo rendimento da máquina, não tem nem como comparar, né? Não adianta achar que vou ter uma colheita manual bem, pelo menos que seja próximo, não vai ter no equipamento. Então, ela tem toda a diferença no processo da colheita. As colhetoras de grão podem ser de arraste? Sim, pode ser. Por exemplo, vou citar uma colhedora que vi recentemente, uma colhedora de amendoim, né? Ou seja, a colhedora, ela aí no caso, ela não é uma autopropelida, né? Ou seja, ela não tem autopropulsão, né? Ela necessita de um trator arrastar ela, né? Quando tracionada pela barra de tração e acionada mecanicamente pela tomada de potência. Pessoal, de sempre eu estou falando do trator aqui, é também um outro equipamento de grande importância, conhecimento, tá? Eu tenho vídeos aqui, que eu vou citar, aqui em cima da tela, de aula teórica de trator, né? É uma máquina de grande importância, que está sempre acompanhando todas as atividades do campo, mas se o operador não tiver um prévio conhecimento, né? Não tiver um conhecimento adequado, ele pode ter grandes percas, inclusive acidentes, tá? Então, quando tracionada de barra tração, acionada mecanicamente pela tomada de potência, montada semelhante a de arraste, porém acoplada ao sistema de levante hidráulico do trator, né? Nós temos também as autopropelidas, quando a máquina possui sua fonte de potência própria, que é no caso das colheitadeiras, né? A colhedora, que é capaz de realizar todas as operações do processo de colheita, e também a chamada de combinada, né? A colhedora combinada possui sistema de funções específicas. Os principais são o corte, a alimentação, a trilha, a separação e a limpeza do produto, né? Seus diversos setores podem ser regulados na função das condições do tipo de cultura a ser colhida, entre elas soja, milhos, arroz, sorgo, cevada, aveia. Então nós estamos falando o que? Da colhedora combinada, os equipamentos que mais utilizamos hoje, né? Ela já faz praticamente o que disse aqui: alimentação, trilha, separação, limpeza do produto, ainda também tem um sistema de estoque interno, né? Ela tem o granel dela interno. Falando aqui ainda da máquina, então aqui eu vou falar de alguns conjuntos. Pessoal, então, só falando mais uma vez, cada conjunto contém várias peças, tá? É interessante nós entender isso aqui. Então, no conjunto barra de corte, né, eu tenho, por exemplo, olha que detalhe interessante, eu tenho o caracol, né, que é a rosca sem fim, eu tenho os molinetes, né, que às vezes eu tenho que ser feita a substituição dependendo da cultura que eu vou colher, né. Eu tenho a esteira alimentadora, que é regulada de acordo a minha de acordo a minha barra de corte, né? Isso é interessante. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina só se eu tenho uma barra de corte enorme, né? Tenho uma máquina de alta potência e não tem uma esteira que combina. Então o material não ia entrar, né?
para o sistema indústria. Aí eu tenho um corte alimentação, né, que faz parte desse conjunto. Aí vem aqui um sistema importante de limpeza, que é o bandejão, onde eu tenho aqui vários cilindros, né? Tem um cilindro de trilha e tem um ventilador. O ventilador ele faz uma função bem interessante, que foi praticamente assim, tirada a referência de nós, né, do homem, né? Como é que os primeiros seres humanos começaram a fazer a colheita? Utilizando a peneira manual, né, pessoal? Então eles pegavam o material, né, batia no solo mesmo, no chão, né, jogava na peneira, jogava para cima e às vezes, se não tivesse vento, não dava um soprado ainda, né? Então, ou seja, o soprador faz isso. Então, por isso que ela sai limpinha, né? O grão sai totalmente limpo, porque atrás o quê? Na hora que está fazendo um sistema de debulha, o soprador fica o tempo inteiro ali, tirando aquela sujeira. E aí nós temos um outro detalhe interessante aqui, nós temos uma peneira inferior, né? E uma peneira superior. Então, ou seja, é feito um sistema bem regulado para não ter perda, e essas peneiras são ajustáveis, que nós vamos falar na frente, na questão das telas, né, interna da cabine. Mas é interessante que você entenda isso aqui, porque eu costumo falar que muita gente vai fazer o curso de operador de colheitadeira de grão e comete a seguinte falha: eu quero conhecer apenas a cabine, eu quero conhecer os comandos, mas pessoal, tem que entender quando você aciona aquele comando, o que eu estou utilizando, qual que é a vantagem disso, né? Qual que é a vantagem? Nós temos um outro item que é importante, um outro conjunto, que é o saca-palha, né? No passado, os primeiros, ele jogava a palha em uma espécie de leira, né? Ou seja, não tinha benefício para o solo. Hoje não, o saca-palha, eles conseguem espalhar, né? As palhas fazem com que o solo fique preparado para a próxima cultura. Então, vê que benefício a mecânica trouxe. Aí nós temos também o elevador do graneleiro, né, ou seja, aqui é para expelir, né, ou seja, para poder retirar os grãos ali colhidos e jogar na unidade de transporte, né. Nós temos também a trilha, o elevador de trilha. Então, ou seja, é um equipamento que tem uma mecânica bem estudada, então de grande importância para o campo, correto, pessoal? Então, combinando aqui, nós temos corte, alimentação, limpeza, trilha, certo? Depois nós temos aqui separação também, e esses são os conjuntos da máquina que a gente habitualmente encontra por aí. Falando aqui agora um pouquinho do corte, que é uma parte fundamental. O corte, pessoal, e a alimentação possuem os seguintes componentes, respectivos função. Cada coisa tem uma função importantíssima. Então eu vou falar aqui primeiro da barra de corte. Tem a função de realizar o corte das hastes das plantas e é constituída de navalhas constituída de navalha contra navalhas, né? E dedos duplos e também de régua e placa de desgaste. Então essa barra de corte, pessoal, essas navalhas é para quê? É para poder fazer o corte, né, do caule da planta. Então elas têm que ser resistentes, né? Tem que ter uma velocidade para poder trabalhar, né? Porque varia. Por exemplo, você vai fazer uma colheita do milho, o milho, né, automaticamente você vê que ele tem, né, um caule bem maior do que o feijão, por exemplo. Então aí tem que ser tudo pensado nisso. Depois nós temos também um outro detalhe interessante que fala aqui, os molinetes. Tem a função de tombar sobre a plataforma as plantas cortadas, né? Pela barra de corte. É constituído de suportes laterais, eixos central, transversais, pentes, recolhedores, e necessita de velocidade, posicionamento adequado. Os molinetes, pessoal, têm uma função fundamental. Então você imagina, está colhendo lá uma soja que teve mais ou menos 1 metro de altura. Então ali tem muita palha, né? Se eu não tiver o molinete, as faquinhas vai cortar, né? As navalhas vai cortar, e o que vai jogar para dentro da plataforma? Então necessita que os molinetes, né, os dedos do molinete, faz com que jogue esse material para dentro. Então é importante que eles estejam todos ali bem regulados. Depois eu tenho um outro detalhe também interessante aqui, um outro item fundamental, que é o caracol, né, que o pessoal chama de rosca sem fim. Esse caracol faz com que os dois lados da plataforma
ele faz com que os dois lados da plataforma joguem o material, né, para o centro. Para quê? Para a esteira alimentar o sistema indústria. Então, só lembrando o que eu falei lá há alguns minutos atrás, se eu não fiz um plantio adequado, né, se eu deixei pedaço de madeira no meio da plantação, olha para onde que vai aí o lixo, né? Vai parar no sistema indústria, então você vai ter grandes problemas na manutenção. Detalhe interessante, né? Então o caracol tem essa função, né? É um cilindro oco situado na plataforma logo após a barra de corte, tendo em sua superfície a partir de extremidades, lâminas, né, que trazem para o centro da plataforma todo o material cortado pela barra de corte e que cai sobre a plataforma na parte central. O caracol possui uma série de dedos, né, retráteis, nos quais totalmente exposto, né, na parte da frente do caracol, transferindo o material amontoado através da esteira alimentadora. Então, outro detalhe interessante, costuma infelizmente ter acidente com essa parte da máquina. Por quê, pessoal? Eu não posso fazer nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de inspeção, tá? Tocar nessa parte da máquina enquanto estiver em funcionamento, tá? Então, os ajustes devem ser feitos com a máquina em desligada, certo? A máquina ligada, eu não tenho segurança para poder fazer isso aí. Isso é importantíssimo que o operador tenha ciência, tá? Inclusive nós vamos falar lá na frente das etiquetas de segurança que informa ter isso aí. Depois outro item fundamental do sistema de corte é o que? O mecanismo construído de duas transmissões por correntes paralelas, né, unidas, que são o que? Totalmente o espaço também conhecido por garganta, né, que une a plataforma de corte, é o sistema que é a esteira alimentadora. É a esteira que faz todo o material, né, toda a sua colheita ir para o sistema indústria. Beleza? Vou falar aqui agora para vocês também do sistema de quê? O sistema de trilha, que é um sistema fundamental e importante também para o equipamento. O sistema de trilha ele é composto por alguns equipamentos, por alguns conjuntos, né? Entre eles o cilindro de trilha. O cilindro de trilha ele é composto de barra de estriadas, né? Disposto de uma estrutura metálica de forma em cilindro. Tem a função, qual que é a função do sistema de trilha? Do cilindro de trilha? A função é exercer ações mecânicas de impacto, né? Compressão e atrito para esfregamento sobre o material que está sendo introduzido. Ou seja, a função desse cilindro de trilha, né? Eu vou comparar lá quando você coloca a cultura na peneira e esfrega, né? A função desse cilindro é isso. Ele faz isso, ele faz esse esfregamento, né? Ele é em cima de uma borracha, né? Para quê? Para que a palha, né, seja debulhada, né? E aí nós tenha a colheita. Então isso é muito interessante nós entender. Estou lá na cabine, eu vou acionar aqui o cilindro de trilha, estou mostrando a simbologia aqui, mas qual que é a função desse cilindro? Eu costumo falar isso. O pessoal está se falando bastante na agricultura 5.0, né? Tá na indústria 5.0 em agricultura, mas para isso ocorrer precisa ter educação. Precisa ter educação no campo. E o conhecimento é fundamental. Não adianta achar que nós vamos alcançar esse mundo aí sem educação, que nós não vamos alcançar, né? Eu ouço bastante, mas lá na Europa é assim, lá na Europa é desse jeito, é assado. Pessoal, se nós quisermos fazer com que esse país tenha evolução, nós precisamos de quê? Nós precisamos de estudos, nós precisamos de esforçar. Nós precisamos se debruçar, todos os profissionais, não só de segurança, como mecânica, né, no geral, agrônomos, engenheiros, e eu preciso entender, conhecer a fundo para nós levantar, né, não só a nossa produção, mas nós crescer junto, trabalhar com segurança, beleza? Então, vou falar aqui agora de um outro item interessante, que é o côncavo, né, ele tem de forma aparente, de uma calha, né? Envolve o cilindro de trilha, é composto de barras estriadas
unida por estrutura metálica, que forma uma grelha que permite a filtração das sementes, né? As vagens, os fragmentos, né? As hastes. O material não filtrado através do côncavo é dirigido ao sistema de separação. Outro item de extrema importância para a gente também, fundamental, é a extensão regulável, né, do côncavo, né, que suspende o fluxo de palha e semente, de forma que o batedor direciona o mesmo sobre o extremo dianteiro do saca-palha, aproveitando assim toda a área de separação. Sem a extensão do côncavo, a maior parte do material trilhado cairia sobre o bandejão, indo posteriormente sobrecarregar a peneira. Como ele tem essa função, né, de extensão, ele faz com que o material, né, passa por esse esfregamento, né, seja debulhado. Aí depois nós temos aqui também o batedor. Qual que é a função do batedor? Tem a função de reduzir a velocidade da palha eliminada pela abertura de saída do sistema de trilha, né, e direcionada para a parte frontal do saca-palha, realizando ainda uma batedura, né, final da palha graúda para que seja liberada as sementes eventualmente não separadas. Então, o batedor ele faz aquela função, né, de retirar aquelas últimas sementes que estão ali ainda agarradas, né, nas vargens. Então, dando sequência aqui, vou mostrar uma ilustração para vocês aqui, por exemplo, do bandejão, né, que é uma superfície em forma de crista, alternando, né, partes inclinadas e verticais, voltada para a parte posterior da colhedora, situada abaixo do côncavo, né, como eu falei para vocês que agora há pouco, né, que o côncavo ele tem uma função fundamental, né, e essa parte que nós estamos vendo aqui fica embaixo. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que no caso as sementes ficam embaixo, as partículas mais leves, né, o palhiço em cima da parte do bandejão, um pente de arame facilita a separação dos grãos e da palha, auxiliado pela corrente de ar do ventilador. Onde é que o ventilador chega aqui, ó, né? Faz essa função fundamental. Quando as camadas, né, extraídas são retiradas sobre a peneira. Então aqui eu tenho aqui duas funções com essas roscas sem fim aqui, ó, que já está pegando o grão limpo, já mandando lá para o sistema graneleiro. Aí eu tenho a peneira superior, que é uma peneira de abertura ajustável, que possui também um movimento de vai e vem, né? Recebe o material vindo do bandejão e tem a função de filtrar os grãos pelo movimento de vai e vem. As vagens inteiras devem se transportar até a parte posterior da peneira, onde passarão a extensão da peneira. Aí eu tenho a peneira também inferior. Então são várias funções fundamentais. A do ventilador, como eu comentei com vocês, tem a função de gerar uma corrente de ar ascendente que age por baixo das peneiras, eliminando todas as partículas mais leves que essa semente. Então a função do ventilador, como eu comentei com vocês, você imagina se você está, né, fazendo a limpeza de um grão manual, né, na peneira manual, e o vento vem de baixo para cima. O que vai ocorrer? Toda aquela foligem, né, vai sair a sujeira e ficar o grão. Então o ventilador faz essa função. Beleza? Então é interessante a gente entenda a função. O momento da colheita adequado para a colheita ser dividida, eu posso dizer que uma colheita ela pode ser uma colheita prematura, uma colheita ótima ou uma colheita tardia. Vou falar aqui assim brevemente, né? O que é uma colheita prematura? Aquela colheita que o material ainda não está pronto, né? O material não tem a umidade correta ainda. E aí está sendo realizada a coleta. Pode ter perca, certo? Você vai ter perca, né? Isso vai, infelizmente, diminuir no seu custo, né? O operador vai ter que ver isso aí, né? Analisar certinho. Opa, estou passando a máquina aqui, mas a colheita está na umidade correta, né? Isso é fundamental. Como eu falei para vocês, operar o equipamento, sentar no banco da máquina e sair operando a máquina, isso é muito rápido, muito bom, muito fácil, né? Agora, o que envolve em torno é isso que torna o operador completo, certo? Então, o que eu posso considerar uma colheita tardia?
Ocorre quando a umidade da semente está baixa, facilitando a trilha da separação. Ou pode ocorrer também um atraso na colheita, né? Ocorreu um atraso, às vezes por causa de chuva, e aí a colheita secou totalmente, a umidade ficou ótima, mas aí a colheita secou demais, e aí vem a chuva, umedece os grãos, aí eu posso ter perca também. Como eu falei, a máquina precisa debulhar, então aí eu vou ter perca também. E tem a colheita ótima, é aquela que tem um número máximo das sementes morfologicamente maduras, debulhando, né, com relativa facilidade, para facilitar a trilha, tendo índice, né, de pequenas perdas, né, de essência. Ou seja, pessoal, por isso que é fundamental. Então, quando começa geralmente a época de colheita nas empresas, né, nas fazendas, é aquela época que não para, né? Sábado, domingo, feriado. Por quê? Tem que aproveitar o tempo. A colheita tem esse fator, né? A colheita tem esse fator, tem que aproveitar o tempo. Não, você pode perder toda a cultura. Então já é meio que programado isso aí. Então, num país tropical como o nosso, né, o nosso Brasil, a gente praticamente, cada região tem as épocas de plantio, né? Então, lá no estado da Alagoas, você pode ter uma época de plantio diferente lá de Rio Grande do Sul. Você pode ter um plantio diferente, por exemplo, de Goiás, né? De Minas Gerais. Então, nós temos um país continental, nós temos nós podemos ter estações diferentes, certo? Não tem uma regra. Então, é necessário você ver a regra, né, daí do seu estado, beleza? Ponto fundamental, nós vamos parar aqui o vídeo, tá, pessoal? Nós chegamos aqui em simbologia de segurança. Aqui nós vamos parar e eu vou dar sequência na próxima aula, tá? Explicando sobre a simbologia de segurança e falar a importância dela, né? Eu costumo falar, um operador de máquina que não conhece simbologia de segurança é a mesma coisa de um motorista que dirige e não conhece uma placa. Então, ou seja, ele praticamente guia seu veículo, né, pela sorte. Então, o operador de máquina do mesmo jeito. É necessário que ele entenda e conheça a simbologia todas que apresentam no equipamento dele. Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Mas, mais uma vez, vá lá no nosso canal, se inscreva, ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas, né? Mais operadores que necessitam de conhecimento, né? Deixa lá o seu like também, né? Ok? Então, até a próxima aula.